Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 20 de outubro de 2024, domingo. E resolvi fazer esse vídeo hoje para falar sobre um assunto interessante com você. Um assunto que não vi na mídia brasileira, para variar, né? A mídia brasileira está muito ocupada chupando o saco do Lula, então ela não tem tempo de falar sobre outros assuntos. Mas é um assunto muito curioso e muito instrutivo. É sobre o ZiG. Já ouviu falar do ZiG? O ZiG é uma moeda do Zimbábue, lastreada em ouro. Vamos falar aqui de alguma coisa bem pitoresca, bem exótica, e que com certeza servirá de lição para cada um de nós, sempre. Né? Eu tenho uma política, você já deve ter observado. Eu não tenho vontade nem vocação de ficar vindo aqui todo dia falar do Lula, falar das obviedades da vida. Já tem gente demais fazendo isso na internet, e vocês não precisam de mais um. Mas quando eu encontrar alguma coisa que seja realmente pitoresca, alguma coisa que seja merecedora dos seus minutos, o seu tempo é precioso, eu acho, aí eu virei. Trarei o tema e vamos falar a respeito. Então sim, hoje nós vamos falar sobre uma moeda do Zimbábue, uma moeda lastreada em ouro. Você sabia que o Zimbábue tem uma moeda lastreada em ouro? Incrível, né? Para dar um contexto dessa moeda, a gente precisa, antes de mais nada, entender um pouco sobre o Zimbábue. Né? Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que muita gente fala que o Zimbábue é um país caracterizado por crises de hiperinflação. Isso é verdade. Né? O Zimbábue chegou a ter em 2008, se não me engano, houve um mês em que ele bateu, a inflação do mês foi 79 milhões por cento. 79 milhões por cento num mês. Tá? Agora, isso é um consenso, né? Todo mundo não tem como esconder. O que todo mundo tenta esconder na mídia são as causas reais desse problema. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que vai ter jornalista falando: o problema do Zimbábue é que ele se meteu em guerras, e então, por causa dessas guerras, houve embargos econômicos, e aí esses embargos estão acabando com a economia do país, muita inflação e tal. Besteira. Besteira, mentira. Tá? O Zimbábue, o que acontece no Zimbábue é o seguinte: ele foi governado durante muitos anos por um sujeito chamado Mugabe. E o Mugabe, Robert Mugabe, ele era um revolucionário, ele era um esquerdista, ele era um revolucionário de inspiração marxista-leninista, ele mesmo se declarava como marxista-leninista. E quando ele assumiu o poder, isso sei lá, década do que? De 60, 70 talvez, por aí. Como todo bom esquerdista, ele fez uma série de besteiras. Né? Então uma das primeiras coisas que o Mugabe fez foi expropriar as terras dos brancos. Ele expropriou as terras dos brancos, deu as terras aos pretos, só que ele não contava com o seguinte: os pretos não sabiam como trabalhar na agricultura. Então houve uma queda enorme na produção agrícola do país, houve outras besteiras, simultaneamente o Zimbábue se meteu em guerras, guerra com Congo, enfim. Foi um momento muito difícil do país, porque ao mesmo tempo em que afundava a produção agrícola, explodia o gasto público. Guerra é um esforço econômico absurdo, né? E é um dinheiro jogado no lixo. Mas enfim, o Zimbábue ficou durante muito tempo na mão desse senhor. E naturalmente a inflação explodiu.
subiu no telhado. Eles chegaram ao ponto de ter uma cédula de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Foi uma loucura, né? Agora é evidente que tudo tem um fim, né? Tudo tem que ter um fim, por pior ou melhor que seja. E o governo do Mugabe chegou ao fim. Quando chegou ao fim, o novo governo tentou consertar a situação, reequilibrou contas públicas, tentou desfazer algumas das cagadas que o Mugabe fez, implementou uma política de certa austeridade fiscal, né, o governo não poder gastar como gastava antes, e até que deu certo, começou a controlar a inflação. Só que isso começou a, também depois de algum tempo, começou a entrar água nesse novo governo. Começaram a gastar demais e, num esforço desesperado para conter a nova onda inflacionária, o que esse governo fez? Ele resolveu criar uma nova moeda, o ZiG. Eles se aproveitaram do fato de ter lá uma certa reserva de ouro e eles resolveram criar a nova moeda do Zimbábue, o ZiG, e atrelá-la ao padrão ouro. O que seria uma ideia genial se fosse algo sustentável, né? Só que evidentemente não era. É como eu sempre digo, é o problema do cara que confunde causa com consequência, né? Você ter uma moeda lastreada ao ouro, isso é consequência de você ser rico, de você ser estável, próspero e ajuizado. É consequência, isso não é a causa. Não é você atrelando sua moeda ao ouro, ou ao dólar, ou ao que quer que seja, que você ficará rico, próspero, sóbrio e ajuizado. Isso não vai acontecer, né? E está aí a prova. Hoje o Zimbábue tem uma moeda que é lastreada em ouro e eles estão tendo uma inflação agora de, sei lá, 50% ao mês numa moeda lastreada em ouro. Olha que beleza. Que maravilha, né? Que maravilha, como diz o outro. Então, não existe mágica, né? A moral da história é a seguinte. Aqui você fez, aqui você paga, né? Em se tratando de economia, bateu, levou. Não tem jeito. Você não tem o que inventar, não dá para inventar uma nova roda, as leis econômicas são do jeito que são, e quem tenta desafiá-las quebra os dentes. Eu recomendo que você, se tiver um tempinho aí, dá uma pesquisada na história do ZiG, porque ela é muito instrutiva. Muito mesmo, muito bacana. Claro, bacana para quem está vendo de fora, né? Para quem está dentro do caldeirão é um inferno. Para quem mora no Zimbábue, com certeza não tem nada de interessante isso. Mas para quem está fora, sempre se tira alguma lição, né? É bacana. Então espero ter dado uma contribuição interessante aí para os seus estudos de economia neste domingo gostoso. Hoje aqui em São Paulo está um tempo ameno, finalmente não está aquele calor senegalês, né? Então hoje está bem gostoso, certo? Um bom resto aí de descanso de fim de semana para você e nos vemos em breve, tá bom? Abração, até mais.